Quando perguntaram ao Dodô, ex-jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico, ele falou que não, é o Felipe Luiz. Ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo, o Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, são 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico. Mauro César não perdoou a mídia bairrista e mandou a real. Mais uma vez, os comentaristas de sempre ficam repetindo que Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil, como se não existisse mais nenhum treinador no cenário nacional. E foi aí que Mauro entrou em cena detonando essa narrativa forçada. Ele lembrou que o futebol brasileiro não se resume a um clube só, muito menos a um treinador que vive blindado pela imprensa paulista. Enquanto exaltam Abel, fecham os olhos para outros trabalhos consistentes, ignoram conquistas e diminuem qualquer mérito de outros técnicos. A crítica foi clara. Essa mídia bairrista prefere construir ídolos do que analisar futebol de verdade. E Mauro deixou evidente que esse papo de Abel Ferreira ser o melhor está muito mais ligado à narrativa da imprensa do que ao que acontece dentro de campo. O Palmeiras no caminho vai ficar mais... O Flamengo vai abrir vantagem. É um jogo acessível para o Flamengo. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, de que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos dois que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Por favor. Eu escrevi isso porque eu vi um corte de um programa da TV Record e me chamou a atenção a incredulidade do apresentador, que era o Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, ex-jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. Ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo, o Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, são 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo, na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu. Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, há uma tendência de vitória, isso aí é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 no Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. E até a comparação com goleadas do passado, você pega a goleada do próprio Flamengo sobre o Fortaleza, 81, eu estava nesse jogo na Geral do Maracanã, lembro muito bem, 8-0, aí tem os 10 do Corinthians contra o Tiradentes, os 9 do Vasco contra a Tunaluso. Eu estou falando aí de times, tirando o Fortaleza, que na época também era muito inferior do que o Fortaleza é hoje, muito inferior. O Nunes fez 5 gols naquele jogo. São times que hoje não teriam nem série. Ou seriam da Série E, se existisse a 5ª divisão no futebol brasileiro, ou algo parecido. O Vitória é o time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa.
e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimento, que têm muito mais jogadores, né? O Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica. Não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe, foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra, isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo, porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre, muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E depois da data FIFA vai ter jogo terça, quarta ou quinta, e jogo sábado ou domingo direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, acho que foi um momento que não vai se repetir mais, assim, esse período de vários dias e tudo mais. Isso deve impactar nas escalações, no aproveitamento dos jogadores, né, no revezamento dos atletas titulares e também no comportamento do time em campo. Esse ponto que o Mauro levantou na coluna dele é interessante, porque estamos numa disputa de Flamengo, Palmeiras ou outro. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje? Mauro acha que é o Felipe Luiz. Eu tô com ele. Vocês? Eu só quero, antes de falar quem eu também acho que é o Felipe Luiz, o momento que nós estamos vivendo mostra a decadência, o fim de linha para os técnicos mais veteranos. Caso do Cuca e do Mano Menezes. Ótimo ponto, né? A gente viu os dois aí no meio da semana. O Filipão nem vou falar, porque o Filipão agora deixou de ser técnico para ser... É gerente do Grêmio, né? Tá, mas ali na linha de frente e tal, são dois mais conceituados, veteranos, tiveram passagens por grandes times e tal. O momento do Felipe Luiz é muito melhor que o Abel. Assim, bem melhor no momento que hoje, como disse até o título do Mauro, o Felipe Luiz é melhor do que o Abel. Agora, o Felipe Luiz precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Tá começando, né? Então, sim. Mas hoje o Felipe Luiz é melhor que o Abel. A fotografia de hoje mostra o Felipe Luiz à frente. E aí, Juca? O que é? Você quer saber quem é o melhor técnico hoje? A fotografia do momento. Carlo Ancelotti. Não, mas em times do Brasil. Não pode votar no Dorival Júnior. Pode. No Felipe Luiz. Arnaldo, quem você acha? Mutado. Agora, não, estava mutado para nós só. Não sou eu. Isso, agora para falar. Leonardo Jardim. E aí, torcedor, também acha que essa mídia exagera demais quando fala do Abel Ferreira? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vem acompanhar com a gente uma análise diferente do que você vê por aí. E saudações rubro-negra.